Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto da aula passada, onde nós falamos sobre os fenícios e hoje vamos falar sobre os persas, né? E sobre o império que eles construíram e como eles construíram esse império e principalmente como eles mantiveram o império persa em todo o seu auge no Oriente. Bom, sobre a origem e localização geográfica dos persas, eles viviam próximo à região do rio Indo, que é um rio próximo da região da Fenícia e da Palestina, que a gente vai ver mais para frente. Ele se localiza onde hoje é o atual Irã, e a região onde os persas viveram e dominaram, ela está entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Eles descendiam também de tribos nômades que provavelmente vinham do sul da Rússia. Ou seja, de que forma é isso? Tribos, nômades, como já diz o nome, eles viviam migrando de uma região para outra. Eles devem ter saído da região do sul da Rússia e quando chegaram nessa região próxima do Mar Cáspio, eles encontraram o rio Indo e, como outros povos que nós já estudamos, eles ali se fixaram, como aconteceu no Egito com o rio Nilo, como aconteceu na Mesopotâmia com os rios Tigres e Eufrates, como aconteceu na Palestina com o rio Jordão. Com os persas foi a mesma questão. Entre 2000 anos antes de Cristo e 550 antes de Cristo, um período aí de quase 1500 anos, essa região da Pérsia foi dominada por outro povo, conhecido como os Medos. Aqui nesse mapa a gente pode anotar, a gente pode perceber, a Pérsia, essa área laranja, e a Média, que é a região dominada pelos Medos, ela era essa área verde. Como vocês podem ver, um pouquinho acima da região da Média está o Mar Cáspio, e um pouquinho abaixo da região da Pérsia, em laranja, está o Golfo Pérsico. Essa região hoje é o atual Irã. E a Pérsia, os persas vão dominar não somente os Medos, mas também quase toda essa área que vocês estão vendo. Mais para frente a gente vai ter um outro mapa onde vocês vão ver essa expansão pérsia até onde eles conseguiram dominar. Bom, Ciro o Grande, ele toma o poder na Pérsia em 550 a.C. e ele vai conseguir então impor o domínio persa sobre os Medos, primeiramente sobre os Medos, Após derrotar os Medos, Ciro então faz o quê? Ele absorve o conhecimento que os Medos tinham sobre batalhas e começa então sua expansão territorial. Após ele dominar aquela região do Golfo Pérsico, ele vai em busca de outros territórios. Aí ele domina a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina, regiões onde nós já estudamos e nós já vimos que eles foram vitoriosos, o Egito, partes da Grécia, e uma região que a Grécia dominava, eles também vão dominar, nós vamos ver isso mais para frente nas próximas aulas, e partes da Índia, onde hoje fica a região da Índia, eles também chegaram e dominaram. Uma coisa importante sobre os persas é que durante sua expansão territorial, eles não apenas derrotavam os inimigos, eles aprendiam com eles, aprendiam e assimilavam suas técnicas militares. Então, por exemplo, se os egípcios eles eram fortes, porque eles tinham um grande exército marítimo, eles tinham navios poderosos, os persas vão aprender essas técnicas de navio, de construção de navios poderosos e vai absorver e usá-la nas suas batalhas. Se os gregos tinham uma organização militar importante, interessante, os persas também vão adaptar essa ideia para os seus exércitos. Se a Mesopotâmia ela tinha aquelas armas de guerra como carros de guerra, catapultas, eles também vão usar eles vão aprender essas técnicas militares e vão adotar também no seu exército. Então é por isso que o exército de Ciro era tão forte e tão impiedoso no Oriente, porque além deles dominarem outras regiões, eles aprendiam também suas técnicas para eles. Aqui nesse mapa a gente está vendo onde os persas dominaram. Essa parte rosa mais escura que vocês estão vendo no mapa
foi onde os persas surgiram, né, na região entre o Golfo Pérsico, na região do rio Indo, e a parte mais clara, rosa, ela é a região onde eles dominaram, até onde eles conseguiram chegar. Eles chegaram até perto da Índia, eles dominaram boa parte do Egito e chegaram até a região da Grécia, onde vocês estão vendo lá o Mar Mediterrâneo, um pouquinho mais acima o Mar Negro, né, aquela parte rosa clara, né, é aonde ficava a Grécia, e eles chegaram até lá também dominando. A Palestina eles dominaram, como nós já vimos nas aulas passadas, né? Os persas tiveram um período histórico onde eles dominaram a Palestina e com isso eles também aprendiam, né, as técnicas de batalha desses povos conquistados. Dário I, ele chega ao poder em 522 a.C., né, ocupando o lugar de Ciro, e a missão dele era continuar, né, aquela expansão territorial e principalmente manter aquele domínio. O que ele vai fazer? Ele vai manter as religiões dos povos dominados, ou seja, se os hebreus eram monoteístas, eu vou permitir que eles sejam monoteístas. Se os egípcios eram politeístas, eu vou permitir que eles sejam politeístas. Eles não obrigavam as regiões dominadas a cultuarem os mesmos deuses que os persas, né? Eles permitiam que a outra sociedade continuasse tendo a sua religião principal e também sua organização social. Por exemplo, o Egito, que era governado por um faraó, após a ocupação persa, o faraó continuará existindo, mas ele será um funcionário, olha aí, ele será um funcionário dos persas, né? O que os persas cobravam? Um alto pagamento de tributos, que poderia ser alimento ou poderia ser em forma de dinheiro, e a participação obrigatória no exército. Sempre que os persas eles precisavam lutar numa guerra, eles chamavam guerreiros de todas as áreas dominadas para fazerem parte do seu exército, além dos altos tributos que já pagavam. O que Dário fez então para conseguir controlar todo aquele território? Ele vai dividir o império em satrapias, né? O que era isso? Estados, né? Regiões. E cada satrapia, né? Cada região que o Império Persa vai se dividir, vai ser dominada por um sátrapa, né? Que era um líder, um governante escolhido pelo Império Persa. Normalmente um cara, né? Ou persa, ou um cara de muita confiança de Dário, né? Para tomar conta daquela região. Além disso, ele também vai criar estradas, né, que vai facilitar essa cobrança de impostos, né, estradas que percorriam todo o Império Persa, e além disso ele vai criar a moeda chamada o dárico, né, vai ser uma das primeiras civilizações que vão usar que vão ter o uso da moeda, e essas moedas vão ser usadas principalmente para o pagamento de impostos. Aqui é um exemplo de uma moeda de ouro, né, do Império Persa, né, que era usada nesse pagamento de impostos e também no comércio, nas relações comerciais. Bom, nesse mapa aqui é outro mapa que mostra a mesma área dominada pelos persas, mas agora dividida nas satrapias, né? Nas regiões, como podemos dizer. Eram 23 satrapias ao todo, se você contar aí, né? São 23 satrapias, e cada satrapia era governada por um sátrapa, né? E normalmente era um persa ou alguém daquela região, mas que tinha, né, a confiança de Dário para governar por ele. A dualidade religiosa dos persas, né? Agora vamos falar um pouco sobre a cultura persa e sobre sua religião, né? Eles eram eles adoravam, né, o zoroatrismo, né? É uma outra religião do Oriente, né, onde eles tinham um profeta Zoroastro, né, eles veneravam esse profeta, e o seu livro sagrado era o Zend-Avesta, né, um livro chamado Zend-Avesta. Diferente de outras religiões, como o monoteísmo dos hebreus, né, como a religião cristã, a religião hebraica, perdão, diferente da religião politeísta dos egípcios, da Mesopotâmia, o zoroatrismo ele venerava dois deuses,
Ahura Mazda, como vocês estão vendo aí no slide, e Ahriman. Ahura Mazda sendo a personificação do bem e de todas as coisas positivas que isso poderia trazer para você, e Ahriman sendo o mal, né? Sendo considerado maligno, sendo considerado aquela força divina que faz as pessoas fazerem coisas erradas. Segundo a crença do zoroatrismo, você pode venerar tanto a Ahura Mazda, o bem, e colher coisas boas com isso, como você pode cultuar Ahriman, que é o mal, né? O zoroatrismo defende que existe uma convivência no universo entre o bem e o mal. Você pode escolher qual Deus você vai seguir. E com isso, né, seguindo tal Deus, você vai ter consequências com isso. Quem seguir a Ahura Mazda vai provavelmente ir para o céu. Quem seguia a Ahriman provavelmente iria para o inferno, segundo a crença do zoroatrismo. Os persas não aceitavam o politeísmo, né? Não era uma religião politeísta de vários deuses, haviam só duas divindades, né? Como a gente está vendo, e eles não aceitavam sacrifícios, não era a religião do zoroatrismo ter sacrifícios humanos. As pessoas podiam escolher qual conduta iria seguir, isso gerava consequências, certo? Como eu disse, se você seguisse a Ahura Mazda, ia ter uma consequência positiva na sua vida. Se você seguisse a Ahriman, teria consequências negativas, mas a escolha era da pessoa. É uma religião até interessante, se vocês pensarem por esse ponto. E por fim, né, terminando a nossa aula de hoje, o Império Persa também vai cair, né? Também vai deixar de existir, muito por conta desse cara aí que está na imagem, Alexandre o Grande, o conquistador da Macedônia, que vai também ocupar e derrotar os persas, né, na região da Grécia, e com isso ele vai roubar aquele território, todo aquele império que os persas conquistaram. Alexandre o Grande vai conquistá-lo e depois se tornar um dos maiores imperadores, né, conquistadores da história antiga. Ao lado de Ciro o Grande, ele será o próximo grande conquistador da história, que vai dominar todo o Oriente, saindo da Macedônia, na região próxima da Grécia, e chegando até a Índia. Bom, essa é a aula de hoje, né, sobre o Império Persa e sobre como esse Império Persa chegou ao seu auge e como ele caiu diante de Alexandre o Grande. Até a próxima aula, meus alunos.